Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 21. Não é um erro a ser ignorado. Siwan girou o ombro. Fez uma careta de dor aguda. Yukiri resmungou. Essa sua trança ainda precisa de ajustes. A pequena cinzenta praguejou baixinho, levantando-se do lado de um soldado que havia perdido a mão. Ela não o havia curado, deixando-o para curandeiros mais comuns com bandagens. Gastar energia curando aquele homem seria um desperdício, pois ele nunca mais lutaria. Eles precisavam guardar suas forças para os soldados que pudessem voltar à batalha. Era um raciocínio brutal. Bem, aqueles eram tempos brutais. Siwan e Yukiri partiram para o próximo soldado na fila de feridos. O homem com a mão faltando sobreviveria sem cura. Provavelmente. Eles tinham os amarelos Emaene, mas sua energia estava sendo consumida pela cura das Aes Sedai que haviam sobrevivido à fuga e dos soldados que ainda podiam lutar. Por todo o acampamento improvisado, montado em solo Arafelin a leste do Val do Rio, soldados choravam e gemiam. Muitos feridos, e Siwan e Yukiri estavam entre as poucas Aes Sedai que ainda tinham forças para se curar. A maioria das outras havia se exaurido, construindo portões para tirar seu exército do meio das duas forças atacantes. Os Sharans atacaram agressivamente, mas a segurança do acampamento da Torre Branca os ocupou por um tempo, dando tempo para o exército fugir. Pelo menos parte dele. Yukiri mergulhou no próximo homem e assentiu. Siwan ajoelhou-se e começou uma técnica de cura. Ela nunca fora muito boa nisso, e mesmo com o Angreal, exigia muito dela. Ela trouxe o soldado de volta da beira da morte, curando o ferimento em seu flanco. Ele ofegou, grande parte da energia para a cura vindo de seu próprio corpo. Siwan vacilou e caiu de joelhos, exausta. Leve, ela estava tão instável quanto uma nobre em seu primeiro dia no convés de um navio. Yukiri olhou para ela e estendeu a mão para o Angreal, uma pequena flor de pedra. Vá descansar, Siwan. Siwan cerrou os dentes, mas entregou o Angreal. O poder único escapou dela, e ela soltou um suspiro profundo, meio aliviada e meio triste por perder a beleza de Saidar. Yukiri moveu-se para o próximo soldado. Siwan permaneceu deitada onde estava, o corpo reclamando dos inúmeros hematomas e dores. Os eventos da batalha eram um borrão para ela. Lembrou-se do jovem Gavin Traca invadindo a tenda de comando, gritando que Egwene queria que o exército recuasse. Bryne agiu rapidamente, deixando cair uma ordem escrita pelo portal no chão. Esse era seu método mais novo de transmitir ordens, uma haste de flecha com um bilhete e uma longa fita amarrada, lançada por um portal bem acima. Não havia cabeças nas hastes, apenas uma pequena pedra para pesá-las. Bryne estava inquieto antes de Gavin aparecer. Ele não gostara da forma como a batalha estava se desenrolando. A maneira como os Trollocs se moviam o alertara de que a sombra estava planejando algo. Siwan tinha certeza de que ele já havia preparado as ordens. Depois, houve as explosões no acampamento. E Yukiri gritando para que pulassem pelo buraco no chão. Light, ela presumiu que a mulher estava louca. Louca o suficiente para salvar a vida de todos, aparentemente. Que me queimem se vou ficar aqui deitada como um pedaço da pesca de ontem no convés, pensou Siwan, olhando para o céu. Ela se levantou com dificuldade e começou a caminhar pelo novo acampamento. Yukiri alegou que sua trama não era tão obscura assim, embora Siwan nunca tivesse ouvido falar dela. Uma enorme almofada de ar, feita para embalar alguém que tivesse caído de uma grande distância. Sua criação havia chamado a atenção dos Sharans. Sharans, imagine só. Mas eles escaparam. Ela, Bryne, Yukiri e alguns ajudantes. Que se dane, eles conseguiram escapar, embora aquela queda ainda fizesse estremecer ao se lembrar. E Yukiri continuava dizendo que achava que a trama poderia ser o segredo por trás da descoberta de como voar. Mulher tola! Havia um bom motivo para o Criador não ter dado asas às pessoas. Ela encontrou Bryne na beira do novo acampamento, sentado exausto em um toco. 2 mapas de batalha espalhados por pedras jaziam no chão à sua frente. Os mapas estavam amassados. Ele os agarrou quando a tenda começou a explodir ao seu redor. Que homem tolo, pensou ela. Arriscando a vida por alguns pedaços de papel, de relatórios, disse o general Aer, o novo comandante dos companheiros de Ilian. Sinto muito, meu senhor. Os batedores não ousam se aproximar demais do antigo acampamento. Nenhum sinal da Amirlin, perguntou Siwan.
Bryne e Aer balançaram a cabeça. Continue procurando, rapaz. Siuan apontou o dedo para Aer. Ele arqueou uma sobrancelha ao ouvir o uso da palavra jovem. Queime aquele rosto jovial que ela receberá. Estou falando sério. A Mirlin está viva. Encontre-a, ouviu? Eu. Sim, Aes Sedai. Ele demonstrou algum respeito, mas não o suficiente. Aqueles Illianos não sabiam como tratar Aes Sedai. Bryne dispensou o homem com um gesto e, pela primeira vez, não parecia haver ninguém esperando para encontrá-lo. Todos provavelmente estavam exaustos demais. Seu acampamento parecia mais um grupo de refugiados de um incêndio terrível do que um exército. A maioria dos homens havia se enrolado em mantos e ido dormir. Soldados eram melhores que marinheiros em dormir quando e onde pudessem. Ela não podia culpá-los. Estava exausta antes da chegada dos Charas. Agora, estava cansada como a própria morte. Sentou-se no chão ao lado do toco de Bryne. O braço ainda está doendo, perguntou Bryne, abaixando-se para massagear o ombro. Você sente que está, resmungou Siuan. Só estou tentando ser agradável, Siuan. Não pense que esqueci que você é o culpado por esse hematoma. Eu? Disse Bryne, parecendo divertida. Você me empurrou pelo buraco. Você não parecia pronto para se mexer. Eu estava prestes a pular. Estava quase lá. Tenho certeza, disse Bryne. A culpa é sua, insistiu Siuan. Eu caí. Eu não tinha a intenção de cair. E a trança da Yukiri? Uma coisa horrível. Funcionou, disse Bryne. Duvido que muitas pessoas possam dizer que caíram 300 passos e sobreviveram. Ela estava ansiosa demais, disse Siuan. Provavelmente estava com vontade de nos fazer pular, sabe? Toda aquela conversa sobre viagens e tramas de movimento. Ela parou de falar, em parte porque estava irritada consigo mesma. O dia já tinha ido mal o suficiente sem ela reclamar com Bryne. Quantos perdemos? Não era um assunto muito melhor, mas ela precisava saber. Já temos relatórios. Quase um em cada 2 soldados, disse Bryne suavemente. Pior do que ela suspeitava. E as Aes Sedai? Temos cerca de 250 restantes, disse Bryne. Embora alguns deles estejam em choque por terem perdido guardiões. Aquilo foi um desastre ainda maior. 120 Aes Sedai mortas em questão de horas. A Torre Branca levaria muito tempo para se recuperar disso. Sinto muito, Siuan, disse Bryne. Bah, disse Siuan. A maioria deles me tratava como tripas de peixe de qualquer maneira. Eles me desprezavam como a Mirlin, riam quando eu era rejeitada e depois me transformavam em serva quando eu voltava. Bryne assentiu, ainda massageando o ombro dela. Ele sentia que ela estava magoada, apesar das palavras. Havia boas mulheres entre os mortos. Muitas irmãs boas. Ela está lá fora, disse Siuan, teimosamente. Egwene vai nos surpreender, Bryne. Fique de olho. Se eu estiver de olho, não vai ser uma grande surpresa, né? Resmungou Siuan. Que tolo. Você tem razão, disse ele solenemente. Em ambos os casos. Acho que Egwene vai nos surpreender. Eu também sou um tolo. Bryne. Estou, Siuan. Como não percebi que eles estavam enrolando? Queriam nos ocupar até que essa outra força pudesse se reunir. Os Trollocs recuaram para aquelas colinas. Um movimento defensivo. Trollocs não são defensivos. Presumi que estivessem apenas tentando armar uma emboscada, e era por isso que estavam recolhendo os cadáveres e se preparando para esperar. Se eu os tivesse atacado antes, isso poderia ter sido evitado. Fui muito cauteloso. Um homem que pensa o dia todo na pesca que perdeu por causa de uma tempestade acaba perdendo tempo quando o céu está limpo. Um provérbio inteligente, Siuan, disse ele. Mas há um ditado entre os generais, escrito por Fogg, o incansável: se você não aprender com suas perdas, será governado por elas. Não consigo entender como deixei isso acontecer. Eu treinei melhor do que isso. Me preparei melhor do que isso. Não é apenas um erro que eu possa ignorar, Siuan. O próprio padrão está em jogo. Ele esfregou a testa. A luz fraca do sol poente parecia mais velho, com o rosto enrugado e as mãos frágeis. Era como se aquela batalha lhe tivesse roubado décadas. Suspirou, curvando-se para a frente. Siuan ficou sem palavras. Eles ficaram em silêncio. Mirelle esperava do lado de fora dos portões da chamada Torre Negra.
Precisou de todo o seu treinamento para não demonstrar sua frustração. Toda a expedição foi um desastre desde o início. Primeiro, a Torre Negra os proibira de entrar até que os vermelhos tivessem cumprido sua parte, e isso foi seguido pelo problema com os portais. A isso se seguiram 3 bolhas malignas, 2 tentativas dos Amigos das Trevas de assassinar todos eles e o aviso da Mirlin de que a Torre Negra havia se juntado à Sombra para lutar. Mirelle enviará a maioria de suas mulheres para lutar ao lado de Lan Mandragoran por insistência da Mirlin. Ela ficará para trás com algumas irmãs para vigiar a Torre Negra. E agora? Agora isso. O que fazer com isso? Posso garantir, disse o jovem Ashamen, que o perigo passou. Afugentamos os Emiflael e os outros que se voltaram para a sombra. O resto de nós caminha na luz. Mirelle virou-se para suas companheiras. Uma representante de cada Aja, juntamente com reforços, chamados desesperadamente naquela manhã, quando Ashamen a abordará pela primeira vez, na forma de outras 30 irmãs. Elas aceitaram a liderança de Mirelle ali, mesmo que com relutância. Discutiremos isso, disse ela, dispensando o jovem Ashamen com um aceno de cabeça. O que fazemos? Perguntou Mirelle. A Verde estivera com Mirelle desde o início, uma das poucas que ela não havia mandado embora, em parte porque queria os Guardiões da Mulher por perto. Se alguns dos membros deles estiverem lutando pela sombra, portais podem ser criados novamente, disse Seane. Algo mudou neste lugar desde que sentimos aquela canalização interior. Não confio nisso, disse Mirelle. Precisamos ter certeza, disse Seane. Não podemos deixar a Torre Negra desprotegida durante a última batalha. Precisamos cuidar desses homens, de uma forma ou de outra. Os homens da Torre Negra alegaram que apenas alguns deles haviam se juntado à sombra e que a canalização fora resultado de um ataque da Aja Negra. Ela se irritava ao ouvi-los usar essas palavras. Aja Negra. Durante séculos, a Torre Branca negou a existência de Amigos das Trevas entre as Aes Sedai. A verdade, infelizmente, havia sido revelada. Isso não significava que Mirelle quisesse ouvir homens usando o termo de forma tão casual. Principalmente homens como aqueles. Se quisessem nos atacar, disse Mirelle, especulativamente, teriam feito isso quando não conseguíamos escapar com portais. Por enquanto, presumo que tenham resolvido os problemas entre suas fileiras, como era exigido da própria Torre Branca. Então entramos? Perguntou Mirelle. Sim. Nós unimos os homens que nos foram prometidos e deles extraímos a verdade, se ela for obscurecida. Mirelle se incomodava com o fato de o dragão renascido ter recusado a eles o posto mais alto entre os Ashamen, mas Mirelle havia arquitetado um plano quando chegou ali. Ainda deveria funcionar. Ela primeiro pediria uma demonstração de canalização entre os homens e uniria aquele que considerasse mais forte. Então, pediria que este lhe dissesse quais dos recrutas eram os mais talentosos para que suas irmãs pudessem uni-los. De lá, bem, ela esperava que contivesse a maioria desses homens. Luz, que bagunça! Homens que sabiam canalizar, andando por aí sem vergonha. Ela não aceitava essa fábula de que a mácula havia sido purificada. É claro que esses homens alegariam tal coisa. Às vezes, Mirelle murmurou, eu queria poder voltar atrás e me dar um tapa por ter aceitado essa encomenda. Mirelle riu. Ela nunca levava os acontecimentos tão a sério quanto deveria. Mirelle se sentia irritada por ter perdido as oportunidades que tinha na Torre Branca durante sua longa ausência. Reunificação, lutar contra o Seanchan. Eram tempos em que a liderança podia ser provada, e uma mulher podia ganhar reputação de força. Oportunidades surgiam em tempos de turbulência. Oportunidades agora perdidas para ela. Leves, mas ela odiava esse pensamento. Entraremos, gritou ela para as paredes que emolduravam o portão à sua frente. Então, com mais suavidade, continuou para suas mulheres, segurem o poder único e tenham cuidado. Não sabemos o que pode acontecer aqui. Suas mulheres seriam páreo para um número maior de Ashamen destreinados, se chegasse a esse ponto. Não deveria, logicamente. É claro que os homens provavelmente eram loucos. Então, talvez presumir lógica deles fosse imprudente. Os grandes portões se abriram para permitir a entrada de seu povo. Isso dizia algo sobre esses homens da Torre Negra. Eles decidiram terminar os muros ao redor de seus terrenos antes de realmente construir sua torre. Ela instigou o cavalo a avançar, e Mirelle e os outros a seguiram com bater de cascos. Mirelle abraçou a fonte e usou a nova trama, que lhe indicaria se um homem canalizasse por perto. No entanto, não era o jovem de pouco tempo atrás que os encontrou nos portões. O que é isso?
perguntou Mirelle ao ser acompanhada por Pevara Tazanovni. Mirelle conhecia a babá vermelha, embora não muito bem. Me pediram para acompanhá-lo, disse Pevara alegremente. Logain achou que um rosto familiar poderia deixá-lo mais confortável. Mirelle conteve o sorriso irônico. Aes Sedai não deveriam ser alegres. Aes Sedai deveriam ser calmas, controladas e, no mínimo, severas. Um homem deveria olhar para uma Aes Sedai e imediatamente se perguntar o que havia feito de errado e como poderia consertar. Pevara acompanhou-a enquanto cavalgavam para o terreno da Torre Negra. Logain, que agora está no comando, manda lembranças, continuou Pevara. Ele foi gravemente ferido nos ataques e ainda não se recuperou totalmente. Ele vai ficar bem. Ah, com certeza. Ele deve estar de pé e ativo em 1 ou 2 dias. Suspeito que ele será necessário para liderar os Ashamen enquanto eles se juntam à última batalha. Uma pena, pensou Mirelle. A Torre Negra teria sido mais facilmente controlada sem um falso dragão à frente. Melhor que ele tivesse morrido. Tenho certeza de que a ajuda dele será útil, disse Mirelle. Sua liderança, no entanto. Bem, veremos. Diga-me, Pevara. Disseram-me que criar um vínculo com um homem que pode canalizar é diferente de criar um vínculo com um homem normal. Você já passou pelo processo? Sim, disse Pevara. Então é verdade? Perguntou Mirelle. Homens comuns podem ser compelidos a obedecer com o vínculo, mas não estes Ashamen. Pevara sorriu, parecendo melancólico. Ah, como seria isso? Não, o vínculo não pode forçar Ashamen. Você terá que usar meios mais criativos. Isso não era bom. Quão obedientes eles são? Perguntou Aledrin do outro lado. Depende do homem, eu suspeito, disse Pevara. Se não puderem ser forçadas, disse Mirelle, elas obedecerão às suas Aes Sedai na batalha. Provavelmente, disse Pevara, embora houvesse algo ambíguo na forma como ela disse isso. Preciso contar uma coisa a todos vocês. A missão para a qual fui enviada, e a que vocês também perseguem, é uma missão inútil. É mesmo? Perguntou Mirelle calmamente. Ela dificilmente confiaria em um vermelho depois do que fizeram com Siwan. Por quê? Eu já estive onde você está, disse Pevara. Pronto para unir todos os Ashamen numa tentativa de controlá-los. Mas você cavalgaria para outra cidade e selecionaria 50 homens lá, por capricho, e os uniria como guardiões? Unir os Ashamen só para uni-los é tolice. Não os controlará. Acredito que alguns Ashamen serão excelentes guardiões, mas, como muitos homens, outros não. Sugiro que você abandone seu plano de unir exatamente 47 e escolha aqueles que estiverem mais dispostos. Você ganhará guardiões melhores. Conselho interessante, disse Mirelle. Mas, como você mencionou, os Ashamen serão necessários na frente de batalha. Não há tempo. Vamos levar os 47 mais poderosos. Pevara suspirou, mas não disse mais nada enquanto passavam por vários homens de casacos pretos com 2 alfinetes nas golas altas. Mirelle sentiu a pele arrepiar, como se insetos se enterrassem sob ela. Homens que sabiam canalizar. Lelaine sentia que a Torre Negra era vital para os planos da Torre Branca. Bem, Mirelle não pertencia a Lelaine. Ela era independente e uma guardiã por direito próprio. Se conseguisse encontrar uma maneira de colocar a Torre Negra sob sua autoridade direta, talvez pudesse finalmente se livrar do jugo de Lelaine. Por esse prêmio, unir Ashamen valia a pena. Leve, mas ela não iria gostar. Eles precisavam controlar todos aqueles homens, de alguma forma. O dragão estaria ficando louco, inseguro a essa altura, contaminado pelo toque do tenebroso Insaidin. Ele poderia ser manipulado para permitir que o resto dos homens se unissem? Não ter controle através do vínculo. Isso seria perigoso. Ela imaginou entrar em batalha com tropas de 2 ou 3 dúzias de Ashamen, unidos e forçados à sua vontade. Como ela poderia fazer isso acontecer? Chegaram a uma fila de homens de casacos pretos que esperavam nos limites da aldeia. Mirelle e os outros se aproximaram, e Mirelle fez uma contagem rápida. 47 homens, incluindo o que estava na frente. Que truque eles estavam tentando fazer? O que estava na frente se aproximou. Era um homem robusto, de meia idade, e parecia ter passado por algum tipo de provação recentemente. Tinha olheiras e pele pálida. Seu passo era firme, porém, e seu olhar, firme, enquanto ele encontrava os olhos de Mirelle, curvando-se em seguida. Bem-vindas, Aes Sedai, disse ele. E você é? Androl Genhald, disse ele.
Fiquei encarregado dos seus 47 até que eles sejam vinculados. Meus 47. Vejo que você já se esqueceu dos termos. Receberemos qualquer soldado ou dedicado que desejarmos, e eles não podem nos recusar. Sim, de fato, disse Androl. É verdade. Infelizmente, todos os homens na Torre Negra, exceto estes, são Ashamen de pleno direito ou foram chamados para tratar de assuntos urgentes. Os outros, é claro, seguiriam as ordens do dragão se estivessem aqui. Nós nos certificamos de guardar 47 para você. Na verdade, 46. Eu já fui vinculado por Pevara Sedai, entende? Vamos esperar até que os outros retornem, disse Mirelle friamente. Infelizmente, disse Androl, não creio que eles retornem tão cedo. Se você pretende se juntar à última batalha, terá que fazer suas escolhas rapidamente. Mirelle estreitou os olhos para ele, depois olhou para Pevara, que deu de ombros. Isso é um truque, disse Mirelle a Androl. E um truque infantil. Eu mesmo achei inteligente, respondeu Androl, com a voz fria. Digno de uma Aes Sedai, pode-se dizer. Foi-lhe prometido que qualquer membro da Torre Negra, exceto Ashamens de verdade, atenderia ao seu pedido. Eles atenderão. Qualquer um deles a quem você fizer o pedido. Sem dúvida, você escolheu para mim o mais fraco entre os seus. Na verdade, disse Androl, nós aceitamos os voluntários. São homens bons, todos eles. São eles que queriam ser guardiões. O dragão renascido ouvirá sobre isso. Pelo que ouvi, disse Androl, ele está indo para Shaiol Ghul a qualquer momento. Você vai se juntar a ele lá só para fazer sua reclamação. Mirelle formou uma linha com os lábios. A questão é a seguinte, Aes Sedai, disse Androl. O dragão renascido nos enviou uma mensagem, hoje mais cedo. Ele nos instruiu a aprender uma última lição, que não devemos nos considerar armas, mas homens. Bem, os homens têm uma escolha quanto ao seu destino, e as armas, não. Aqui estão seus homens, Aes Sedai. Respeite-os. Androl curvou-se novamente e foi embora. Pevara hesitou, então virou o cavalo e o seguiu. Mirelle viu algo no rosto da mulher enquanto olhava para o homem. Então é isso, pensou Mirelle. Não é melhor que uma verde, essa sim. Eu esperava mais de uma da idade dela. Mirelle sentiu-se tentada a recusar a manipulação, a ir até a Mirlin e protestar contra o ocorrido. Só que, as notícias da frente de batalha da Mirlin eram confusas. Algo sobre um exército inesperado surgindo, detalhes não estavam disponíveis. Certamente a Mirlin não ficaria feliz em ouvir reclamações a essa altura. E certamente, Mirelle admitiu para si mesma, ela também queria acabar com a Torre Negra. Cada um de vocês escolha 2, disse Mirelle aos seus companheiros. Alguns de nós escolherão apenas um. Faulain e Théoldrin, vocês estão entre eles. Sejam rápidos, todos vocês. Quero sair deste lugar o mais rápido possível. Pevara alcançou Androl quando ele entrou em uma das cabanas. Leve, disse ela. Eu tinha esquecido como alguns de nós podemos ser frios. Ah, não sei, respondeu Androl. Ouvi dizer que alguns de vocês não são tão ruins assim. Cuidado com eles, Androl, disse ela, olhando para fora. Muitos verão você apenas como uma ameaça ou uma ferramenta a ser usada. Nós conquistamos vocês, disse Androl, entrando na sala onde Canler, Jonete e Emarim esperavam com xícaras de chá quente. Os três começavam a se recuperar da luta, Jonete mais rapidamente. Emarim carregava as piores cicatrizes, a maioria delas emocionais. Ele, assim como Logain, havia sido submetido ao processo de transformação. Pevara notou que ele olhava fixamente para o nada, às vezes, com o rosto marcado pelo medo, como se estivesse se lembrando de algo horrível. Vocês três não deveriam estar aqui, disse Pevara, com as mãos na cintura, encarando Emarim e os outros dois. Eu sei que Logain prometeu promoção, mas vocês ainda usam apenas a espada no colarinho. Se alguma daquelas mulheres os visse, poderiam tomá-los como guardiões. Eles não vão nos ver, disse Jonete, rindo. Androl nos faria passar por um portal antes que tivéssemos tempo de xingar. Então, o que fazemos agora? Perguntou Canler. O que Logain desejar, respondeu Androl. Logain havia mudado desde a provação. Androl sussurrou para ela que estava mais sombrio agora. Falava menos. Ainda parecia determinado a chegar à última batalha, mas, por enquanto, reunia os homens e examinava atentamente as coisas que haviam encontrado nos aposentos de Tain.
Pevara temia que a transformação o tivesse destruído por dentro. Ele acha que pode haver algo nos mapas de batalha que encontrou nos aposentos de Tain, disse Emarin. Iremos para onde Logain decidir que podemos ser mais úteis, respondeu Androl. Uma resposta direta, mas que não dizia muita coisa. E o Senhor Dragão? Perguntou Pevara cuidadosamente. Ela sentiu a incerteza de Androl. O Ashamenaef viera até eles, trazendo notícias e instruções, e com elas, algumas implicações. O dragão renascido sabia que nem tudo estava bem na Torre Negra. Ele nos deixou sozinhos de propósito, disse Androl. Ele teria vindo se pudesse, disse Joneter. Eu prometo. Ele nos deixou para escaparmos por conta própria, disse Emarin, ou para cairmos por conta própria. Ele se tornou um homem severo. Talvez insensível. Não importa, disse Androl. A Torre Negra aprendeu a sobreviver sem ele. Luz. Sempre sobreviveu sem ele. Ele mal teve contato conosco. Foi Logain quem nos deu esperança. É Logain quem terá minha lealdade. Os outros assentiram. Pevara sentiu algo importante acontecendo ali. De qualquer forma, não poderiam ter dependido dele para sempre, pensou. O dragão renascido morrerá na última batalha. Intencionalmente ou não, ele lhes dera chance de se tornarem homens por conta própria. Levarei sua última ordem a sério, no entanto, disse Androl. Não serei apenas uma arma. A mácula foi purificada. Lutamos não para morrer, mas para viver. Temos uma razão para viver. Espalhem a notícia entre os outros homens e vamos jurar manter Logain como nosso líder. E então, para a última batalha. Não como lacaios do dragão renascido, não como peões do trono de Amirlin, mas como a Torre Negra. Nossos próprios homens. Nossos próprios homens, os outros três sussurraram, concordando.